Olá, minhas florzinhas, graça e paz. Tudo bem com vocês? E hoje vamos para o nosso segundo dia, e segundo capítulo aí da semana 1, né? Falamos no dia 1 que tudo começa com uma semente. E hoje o tema é galhos versus raiz. E antes de eu fazer a leitura, eu quero frisar algo aqui para vocês, tá? Na descrição do vídeo sempre vai ter uma mensagem, talvez algumas perguntas para vocês refletirem entre vocês mesmas e uma oração também. Então sintam-se à vontade, né, para ler a descrição depois que acabarem de ver o vídeo e responderem as perguntas para si mesmas aí na reflexão, tá bom? Quando houver as perguntas. E se tiver oração, sinta-se à vontade para orar também. Amém? E lembre-se de anotar. Tenha sempre um papel ou uma caneta, né? Aliás, um papel, um caderno, uma caneta. Porque muitas das vezes a gente precisa fixar, né, o aprendizado que estamos aprendendo. O que o Espírito Santo de Deus vai ministrando conosco, vai nos mostrando também. Então, eu quero deixar, né, essas sugestões para vocês, tá bom? Então, vamos à leitura de hoje. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Jeremias, capítulo 17, versículo 8. É natural lamentar diante de galhos sem fruto. É comum olharmos para os galhos e questionarmos o porquê da esterilidade visível e cruel que nos assalta. Mas o galho vazio é um sinalizador, como a febre no corpo humano. Se você está febril, é porque existe uma infecção a ser combatida. A preocupação, porém, não deve estar em baixar a temperatura corporal, e sim eliminar a infecção. A febre, portanto, é uma bênção, pois avisa que algo está errado conosco. Galhos sem frutos são sinalizadores de Deus. Apenas analisá-los e se queixar não resolve nada. É justamente por esse motivo que devemos sempre pôr o foco na raiz. Quem sabe Deus tenha permitido uma febre para nos consertar e nos fazer retornar ao propósito original? Talvez por isso você esteja com este devocional em mãos. Observamos nas Escrituras algo inusitado sobre a trajetória do povo de Israel. O Senhor permitiu determinadas febres para que os hebreus tirassem o foco dos galhos e fixassem sua atenção na raiz. A caminhada no deserto era a febre da qual o povo precisava para que seu caráter fosse aferido por Deus. E assim fossem construídos de dentro para fora. Da mesma maneira, precisamos tirar os olhos do que é superficial e direcioná-los para o que está por trás das aparências. Muitas situações que vivemos ou deixamos de viver dependem de um equilíbrio importantíssimo entre o que somos e o que deixamos transparecer. É raro as pessoas enxergarem quem somos de fato. Quantas de nós já vivemos a experiência de conversar com alguém, explicar uma situação e rasgar o coração sem sermos entendidas? Provavelmente, essa pessoa não conseguiu compreender quem somos
pelo fato de não ter uma visão apurada das nossas raízes e enxergar apenas os galhos. Ou melhor dizendo, o que é visível. Talvez algumas de nós estejamos enfrentando períodos de galhos sem frutos, ou vivendo uma temporada de alto investimento nos galhos, ou seja, no que é aparente. Contudo, Deus não está muito preocupado com o que mostramos ao mundo. Na verdade, enquanto damos valor para os galhos, que seria reputação, comportamento, status, o Senhor está atento às nossas raízes, aquilo que ninguém é capaz de ver, alertando-nos de que existe algo mais profundo que precisa de cuidados. De acordo com o texto de Jeremias 17, o galho não é o começo de tudo. Ele é a resposta. No entanto, o início do processo, bem como a sua profundidade, fica sob o encargo das raízes. O livro de Apocalipse nos revela algo muito interessante. O remédio para curar as nações é providenciado pelas folhas da árvore da vida, não pelos frutos. Apocalipse 22, versículo 2. Gosto muito da ideia de que não são nossos frutos que curam. Nesse sentido, você pode estar se questionando, mas os frutos são os meus presentes para Deus. De fato, ao se aproximar da nossa árvore, ele vê paciência, bondade, longanimidade e todas as facetas do fruto do Espírito em nós. E certamente celebra: uau, ela é mesmo parecida comigo. As folhas, por sua vez, correspondem ao que fazemos, os atos de serviço que dedicamos às pessoas. O problema é que costumamos buscar legitimidade pelo que fazemos, pelos resultados, pelo ministério, profissionalismo ou pela nossa reputação diante das pessoas, não por quem somos realmente. Nossos galhos no feed das redes sociais podem aparentar abundância de frutos e folhas, mas a verdade é que muitas de nós estão tentando disfarçar a própria esterilidade. A passagem de Lucas 13 nos conta acerca de uma figueira sem frutos. Embora estivesse cheia de folhas, em outras palavras, a árvore procurava esconder a infertilidade por trás da folhagem. Muitas vezes, somos como esta figueira estéril. Queremos fazer uso de folhas para camuflar a ausência de frutos. A nossa predisposição em servir aos demais é por vezes complexa, pois trata-se mais de uma exibição de resultados sem que haja necessidade de dispor dos frutos verdadeiros. Há aqui, no entanto, uma verdade que não podemos obviar. Os frutos de cada um devem ter Deus como destinatário, não as pessoas. Eles são a prova de que a nossa vida de fato cumpre um propósito. Contudo, ainda que sejam essenciais, as folhas não são frutos. Neste caminho, é crucial não baixarmos a guarda e nem sermos guiados pelas aparências. Nenhum de nós está imune a isso. Até o profeta Samuel, certa vez, se deixou levar pelo exterior quando designado a escolher um rei para Israel. Deus teve de calibrar o seu olhar. Quem sabe hoje a sua perspectiva seja semelhante à de Samuel. O Senhor, porém, alerta: não veja como o homem vê. Estou lhe dando uma lupa gigante para que você possa enxergar mais profundamente. Deus é o único que pode enxergar
as nossas raízes e, portanto, o único que pode tratá-las. Somente aquele que nos criou tem autoridade para tocar e restaurar uma raiz ferida dentro de nós. Mas para isso, ele deseja primeiramente nos revelar o estado delas. Forte, né? Uau! Meu Deus! Galhos versus raiz. Então, aqui nesse capítulo, ela vai mostrar, né, o que significam os galhos, né, e a essência da raiz. Porque tudo começa por uma semente. Aí, depois das sementes, a raiz é de suma importância. Porque é a raiz que vai sustentar, né, todo o peso e crescimento de uma árvore. Sem contar a parte da frutificação, no caso das árvores, né, que produzem frutos. Né? Ela tem que suportar ainda, além do peso da árvore, o peso dos frutos. Então, é de suma importância que a gente se foque primeiramente nas raízes. Então, como estão as suas raízes hoje? Né? E os galhos sem frutos, como ela falou aqui, é um dos sinalizadores de Deus. Porque, de acordo com como estiver a tua raiz, isso vai ser refletido nos galhos. De acordo com estiver o seu interior, isso vai se refletir no seu exterior. Então, o nosso foco sempre vai ter que ser a raiz. Como estão as nossas raízes? Como estão as nossas raízes? E nós precisamos nos atentar a isso. Eu sei que nem sempre é fácil a gente olhar a fundo dentro de nós mesmos e reconhecer algumas coisas. Mas, né, ao olharmos para as nossas raízes com transparência, né, sem tentar disfarçar, né, sem tentar disfarçar, né, e permitindo que o Senhor ele venha restaurar, né, e curar, né, e tratar dessas raízes, né, nisso ele vai transformando, né, vai transformando o nosso caráter, né, e assim a gente vai sendo construída de dentro para fora. E nós precisamos tirar os olhos daquilo que é superficial. Tem muitas mulheres hoje, infelizmente, mais preocupadas com a aparência. E quando eu falo aparência, não é só aparência, né, estética. Mas muitas mulheres preocupadas com a aparência. E deixando de se preocupar com a essência. Porque Deus ele não está preocupado com as aparências. Deus ele está preocupado com a sua essência, as suas raízes. Então, muitas das vezes, muitas mulheres, né, se escondem por trás das aparências. E por isso é raro, né, as pessoas saberem quem somos de fato. Na verdade, quem sabe, né, quem somos de fato mesmo só o Senhor. Porque com Deus não tem aparência, não tem máscara, não tem você tentar fingir quem você não é. Né? Tentar fingir ser outra pessoa. Com Deus não tem máscaras. E as pessoas, a gente pode até camuflar, né? Tentar disfarçar, né, com as folhagens, como ela fala aqui. Né? E então, assim, precisamos, neste dia 2, né, olhar para a nossa raiz. E isso é algo que precisa de cuidados, pois isso vai definir, né, toda a sua vida.
a forma como estão suas raízes, a forma como você está cuidando das suas raízes, a forma como você está deixando Deus, né, cuidar, tratar das suas raízes, vai definir o seu amanhã. Vai definir, perdão, toda a sua vida. Então, a profundidade não está nos galhos, a profundidade está nas raízes. Então, assim, nós sabemos que, como seres humanos, muitas das vezes, tendemos a querer sermos reconhecidos, né? Pelo que fazemos, pelos resultados, pelo nosso ministério, pelo nosso chamado, né? Pelo nosso trabalho, como eu falei aqui, pela nossa reputação. E dificilmente queremos ser reconhecidas por quem nós realmente somos. Já parou para analisar? Se você fosse te analisar hoje, você costuma, né? né? Querer o reconhecimento por aquilo que você faz ou por aquilo que você é? Analise aí. Então, outra coisa que me chama a atenção, ela fala que os nossos galhos nos feeds, né, das redes sociais podem aparentar abundância de frutos e folhas. Mas a verdade é que muitos de nós estão tentando disfarçar a própria esterilidade. Porque se um galho, ele não tem frutos, ele só tem folhas, né? Ele só tem folhas. Folhas são aquilo que nós fazemos, né? Folhas são aquilo que nós fazemos. E os galhos englobam, né, a reputação, o nosso comportamento, o nosso status. E às vezes a gente pode estar usando dessas coisas para disfarçar, né, que não estamos, em outras palavras, produzindo frutos. Então, assim, eu não estou produzindo frutos, mas eu vou mostrar serviço, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou postar isso aqui, né, no Instagram, eu vou postar isso aqui no TikTok, eu vou postar isso aqui no Facebook, e aí forma uma aparência. Porque é o quê? É o que as pessoas veem. Oh, meu Deus, né? Oh, meu Deus. E, infelizmente, tem muitas mulheres fazendo uso das folhas, né? Fazendo uso das folhas para camuflar a ausência de frutos. Né? E os frutos, por sua vez, como ela falou, tem que ter como destinatário Deus, não é as pessoas. Se tem alguém, né, que merece que os nossos frutos sejam entregues, é Ele, aleluia, é Ele, não é as pessoas, né? É Ele que merece, né, a frutificação, né? Oh, aleluia! E ainda que as folhas, elas sejam essenciais, aqui agora mesmo eu estou gravando com vocês, gente, tem uma árvore enorme aqui na minha frente, no estacionamento, né? Está cheia de folha, né? Cheia de folha. E quando é a época da manga, elas ficam carregadas de mangas. Então, as folhas, elas têm, né, assim, na árvore, elas têm sua função, elas têm o seu papel. Mas, né, elas são essenciais, mas elas não são frutos. E nós precisamos entender que galho, né, a raiz é uma coisa, galhos são outras, folhas são outras coisas e frutos também são outras coisas. Então, eu não poderia deixar de citar Samuel, né, como ela citou. Todas nós já sabemos a história de Samuel, quando ele foi ungir o novo rei, né, para o povo de Israel, quando o Senhor rejeita Saul. E Samuel chega, né, na casa de Jessé, pai de Davi, né? E vem os irmãos, né? Vamos colocar assim, né? Os irmãos formosos, né? Bonitos, né? De repente, né? Altos, com presença. E Samuel ali, né? Nossa, esse, né? Esse aí, ele pensando, né? Esse aí deve ser o rei.
o novo rei de Israel. E o Senhor falando, não é este. Não é este. Por fim, pastor todos. Samuel pergunta, mas tem alguém ainda? Né? Tem algum filho? Aí Jessé fala, ainda tem um que está lá apacentando as ovelhas. Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Estava lá no campo cuidando das ovelhas. Então, como a gente percebe que as aparências, elas, na verdade, não é as aparências que nos enganam. Nós que nos enganamos com as aparências. E Samuel, ele passou por isso. Ele estava olhando para a aparência, e na ótica dele, pela aparência, aqueles homens, um daqueles homens deveriam ser o rei. Mas o Senhor frisou que ele não via como o homem vê. Né? Ele não via como o homem vê. Então Deus teve de calibrar, né? o olhar de Samuel. E muitas das vezes o Senhor vai precisar, aleluia, calibrar o nosso olhar, como ela falou aqui, né? E o Senhor vai falar assim, ó, eu estou lhe dando uma lupa gigantesca, né? Gigante, para que você possa enxergar mais profundamente. Meu Deus. Então, muitas das vezes, o Senhor vai calibrar a nossa visão para que a gente enxergue mais profundamente. E isso não é só as pessoas ao nosso redor, principalmente nós mesmos, porque muitas das vezes somos nós que vamos precisar dessa lupa para olhar mais profundamente, aleluia, dentro de nós. Aleluia. Dentro de nós. Tem muitas mulheres relutando em olhar para dentro de si mesmas, relutando em olhar para as suas raízes, de repente feridas, machucadas, por situações da vida, por coisas que estão passando neste momento. Mas o Senhor hoje ele está te convidando a parar de querer aparentar, aleluia, e começar a ser na essência. Parar de querer aparentar para as pessoas e começar a ser. Aleluia. E Deus, ele é o único que pode enxergar as nossas raízes, né? E é o único que pode tratá-las. Nenhuma pessoa na face desta terra vai conseguir tratar as nossas raízes. Mas louvado seja Deus que nós podemos contar com Ele. Aquele que nos fez, que nos criou, né? Ele tem autoridade, né? Para tocar e restaurar uma raiz ferida, né? Mas para isso, Ele vai precisar, né? Nos revelar o estado delas. Então, por isso, sabe? A lupa. Calibrar a visão, que Ele vai querer mostrar para você. Olha aqui, minha filha, olha as suas raízes como estão. Está na hora de você começar a prestar atenção. Chega de ignorar, chega de querer tapar o sol com a peneira, sabe? Chega. Então o Senhor hoje está te convidando a olhar mais profundamente as suas raízes. Peça para Ele, Senhor, calibre minha visão. Mostra como realmente estão as minhas raízes. E eu quero, Senhor, dispor as minhas raízes ao Senhor. Que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar. Porque eu quero ser uma árvore frutífera. Aleluia! Como essa árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Que não vai temer quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes e não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. Amém? Então eu deixo essa palavra para vocês neste dia. Que Deus continue falando ao coração de vocês. Amém? E até o próximo capítulo. Fiquem com Deus.